Quando meu amor me disse venha, que eu sou a senha, o cofre é o coração, o cofre é o coração, o cofre é o coração. Passarinho quis cantar, o que falta pra você é eu voar, não tem gaiola me segurar, possa me segurar, que possa me segurar. Tem um badoque do seu novo amor, vai me derrubar. Tem um badoque do seu novo amor, vai me derrubar, meu bem. Nenhum badoque do seu novo amor. Amor me disse venha, que eu sou a senha, o cofre é o coração, o cofre é o coração, o cofre é o coração. Passarinho quis cantar, o que falta pra você é eu voar, não tem gaiola possa me segurar, que possa me segurar, que possa me segurar. Nem o badoque do seu novo amor vai me derrubar. Nem o badoque do seu novo amor vai me derrubar, meu bem. Nem o badoque do seu novo amor. Vai, Eri, vai, começou de culpado. Possa me segurar, que possa me segurar, que possa me segurar. Meu nome é... eu nem sei direito mais, porque todo mundo me chama de Curumim, mas meu nome é Luciano Nakata Albuquerque. Originalmente no RG, assim. Nasci aqui em São Paulo. Eu tenho ali uma... aqui no Brasil, todo mundo, né, tem diferentes origens, né? E de todo mundo.
É, a minha entre um monte, porque é uma mistura grande, né? Tem o japonês do lado da minha mãe e tem do lado do meu pai tem espanhol, português, índio. E ali, ali é mais caldeirão. Do lado da minha mãe é mais japonês mesmo. Eu sempre ouvi muita música, assim, é engraçado porque, não sei, lá em casa não era uma família muito musical, assim. Nem meu pai nem minha mãe traziam muitos discos para casa, nem muita música para casa. Mas sempre gostei muito de ouvir, sempre me conectei muito assim com a música. E aí tinha meu irmão que também era meio nesse esquema e nós dois assim a gente trouxe muita coisa de música para casa. Ó, assim de pequeno, nossa, eu gostei de ouvir diferentes coisas assim. Eu lembro que nos anos 80 assim, vai que eu tava começando a criar assim consciência tal e querer ouvir algumas coisas. Eu lembro que eu gostava assim de Divo, B52, Blitz, Barão, as coisas que estavam rolando na época, né? Paralamas, Titãs. Eu acho que era uma coisa assim que todo mundo escutava, né? Na minha época era meio assim, todo mundo escutava essas músicas, todo mundo escutava essas coisas. E Sidney Magal, quando era bem pequenininho, eu era louco pelo Sidney Magal. E Gretchen também. E é engraçado, eu adorava, assim, adorava o Sandra Rosa Madalena, assim, adorava, ficava cantando, mas isso era quando era bem pequenininho mesmo. Olha, eu não sei quando começou, acho que foi quando eu comecei também, viu, baixo, porque eu não lembro quando eu não me interessei, assim, eu não consigo me lembrar, assim, numa época que de repente eu comecei a gostar, eu sempre onde tinha música assim, eu ficava, né, assim, prendia muito minha atenção, eu gostava muito, aquilo me impressionava, sabe? Sempre, desde pequenininho eu falo, pô, acho que eu quero fazer isso daí. Eu comecei a tocar bem menino, eu tinha uns 7 anos de idade, assim, e aí, coisa de escola, de colegas, assim, de escola, tal. Tinha um menino da minha classe que tocava violão, e eu fiquei, assim, fascinado. Falei, nossa, que legal, quero aprender também. Fiquei na cola dele, comecei a pegar uns acordes. Daí acho que meu pai notou, assim, e falou, bom, eu vou colocar esse moleque aí numa escola de música. Não, eu comecei com violão mesmo. Eu sempre, né, tinha um violão lá em casa, e aí eu comecei tocando violão. Ah, pouca coisa. Minha memória é muito ruim. Não lembro de muita coisa, não. Mas, assim, eu lembro disso, assim, né? Que tinha esse colega que despertou, né? Essa coisa, assim, de, bom, de tocar um instrumento, né? De aprender a tocar violão. Comecei a tocar com ele e tal. Aprender e a tocar. E aí a gente conseguiu, depois de um tempo, quando a gente já estava um pouquinho mais firme, assim, nos instrumentos, a gente começou a bom, vamos formar uma banda, né? Começou a caçar outras pessoas, um baterista, uma. E aí no primeiro ensaio, assim, tinha lá, né, o baterista e tal. Daí eu falei, nossa, primeira vez que eu vi uma bateria, um cara tocando assim, né? Eu falei, cara, isso é demais. Aí assim, nos intervalos de ensaio eu ficava brincando, brincando, brincando. Eu falei, putz, eu quero uma dessa.
da rua, na Avenida Central, ela não podia parar. E mesmo que as pessoas nela tropeçassem, ela voou pro Japão. Dançou com Shogun, surfou num vulcão e sonhou. A menina sonhou ali. E sonhou. A menina sonhou ali. Central, ela não podia parar. E mesmo que as pessoas nela tropeçassem, ela voou pro Japão. Dançou com Shogun, surfou num vulcão. Sem ela voou pro Japão. Xangô e Shogun, Hiroshima e Xingu, e mais 5 anéis num rabo de dragão. Banda toca? Banda toca, vocês pesquisaram bem. Não, a banda toca foi de uma época assim de colégio. Era uma banda que tinha o Gustavo Lenza, que futuramente acabou produzindo os meus primeiros discos. Tinha o Vitor Lopes, que é um gaitista que hoje circula mais pelo meio da música instrumental, do choro. Tinha o Dana Kagawa também, que é um excelente compositor, que continua fazendo as coisas dele aí. E era uma coisa de amigo, assim, de conhecer outros músicos de outras escolas, de falar, pô, você toca também, legal, vamos montar uma banda. Tinha uma proposta, assim, bem de fazer uma música brasileira psicodélica e autoral, né? Foi uma época muito, muito legal, assim, muito doce da vida, né? Jovem, era uma delícia. Acho que assim, o primeiro artista que eu acompanhei, assim, que foi e continuo tocando até hoje com ele, né? Assim, artista maior, assim, foi o Arnaldo Antunes. Eu comecei a tocar com ele foi em 99, se não me engano, então fazem já
fazem mais de 10 anos, fazem 13 anos tocando com o mesmo artista. Mas toquei também com Vanessa da Mata, Yara Renault, Paula Lima, ixi, é um monte de gente, assim, eu não lembro, agora eu preciso dar uma recapitulada, assim, mas com a Cel, teve diferentes artistas que eu acompanhei. Solidão Gasolina, inclusive, foi uma música que eu fiz com o Dana Kagawa, que é dessa época da banda Toca. Ele fez a letra, eu tinha feito ali uma melodia e harmonia, mandei para ele, ele fez a letra e é incrível, assim, uma das melhores letras que tem nos meus discos, assim. Acho que foi porque eu não fiz. Vamos embora. Me dá a tua boca, me traz da noite toda um pouco de emoção, atira no meu coração, me diz versos à toa, me traz da sua rua um pouco, um coração, atira nessa solidão. Me dá a tua boca a noite toda. Na 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 na. Um coração nessa solidão. Na 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 na. Me diz versos à toa da sua rua. Na 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 na. Emoção nessa solidão. Na 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 na. Me dá a tua boca, me traz da noite toda um pouco de emoção, atira no meu coração, me diz versos à toa, me traz da sua rua um pouco, um coração, me tira dessa solidão. Carabina, gasolina na surdina do trompete, anilina no esmalte da menina, clarinete.
Natalie Portman. Não, a Natalie foi uma surpresa de um dia estar em casa, assim, receber um e-mail da Finca, que era uma organização em prol de pacientes de câncer. E eles estavam me contando ali que a Natalie Portman tinha feito uma coletânea, escolhido músicas, né, para fazer um disco para vender em prol dessa organização. E aí ela tinha escolhido uma música minha, chamada Tudo Bem Malandro. E aí eu achei muito engraçado, assim, porque eu falei, ué, a Natalie Portman, ela conhece e gosta, né? Eu achei curioso, mas eu nunca cheguei a conhecer ela pessoalmente. É, sim, o Remy, ele comanda ali, né, uma rádio chamada Rádio Nova na França, que é uma rádio muito bacana, assim, muito... ela forma tendência, assim, sabe? Ela realmente lança coisas na França e ela é uma rádio de super bom gosto, e ele está à frente dessa rádio. E ele foi um dos entusiastas, assim, dos meus discos lá na França, então tocou bastante, acho que por conta dele, né? Enfim, acho que foi muito bacana. O Achados, ele foi lançado em 2003. Foi meu primeiro disco. E teve um percurso assim bem curioso, porque a gente lançou, ele foi bem assim, saiu algumas matérias aqui, outras ali aqui em São Paulo, tal. Fizemos alguns shows. E aí teve uma banda americana chamada Black Alicious. Eles vieram fazer um festival aqui em 2005. Quem fez o som desse show foi o Gustavo Lenza, que era produtor do meu disco. E aí ele deu um CD para eles, e eles ouviram e adoraram, tal, e ficaram ouvindo pra caramba, tal. E aí eles, quando voltaram para os Estados Unidos, eles entraram em contato, falaram, pô, a gente quer muito lançar aqui nos Estados Unidos, tal, como é que faz? E a gente começou a negociar. E aí lançou nos Estados Unidos, lançou na Europa também. E depois, mais pra frente, conseguiu lançar no Japão. Então, depois assim que eu lancei, depois de um tempão que eu lancei, o disco, ele parece que ele reavivou, assim, sabe? Em 2005 começou de novo a se falar desse disco, tal, e aí consegui um gás para fazer um segundo disco. Magrela Fever é uma música que eu fiz porque eu gosto muito de andar de bicicleta, gostava muito de andar de bicicleta na cidade, assim. Em São Paulo, né, num certo ponto, assim, a gente começa a procurar alternativas para escapar da loucura, assim, das ruas, né, do trânsito e tal. E foi uma alternativa que eu achei, assim, e que além de me fazer bem, assim, né, de poder andar de bicicleta, eu fugia desse trânsito maluco. Então, eu estava tão feliz por conta disso, de ter descoberto isso daí, que eu podia fazer percursos longos, ir para casa, para o trabalho, voltar, ir para o estúdio de bicicleta, que daí eu fiz essa música aqui, que chama Magrela Fever. Vamos lá. Eu me coço e saio fora, pensamento tá dormente, vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente, de camisa amarelinha, com a magrelinha invocada, cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada, ou de qualquer maneira, e eu assumo o risco e despisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar marcando toca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras, se ajeitando como o dia. E me esparramo pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente, sangro doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando
com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, 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 bombando. Acendendo as ideias, põe cepo nas canelas. É viver na magrela, é viver na magrela. Acendendo as ideias, põe cepo nas canelas. É viver na magrela, é viver na magrela. Acendendo as ideias, põe cepo nas canelas. É viver na magrela, é viver na magrela. Acendendo as ideias, põe cepo nas canelas. É viver na magrela, é viver na magrela. Viver, viver, Guerreiro, também no primeiro disco, Achados e Perdidos. A Guerreiro foi engraçada, assim, porque ela foi uma das primeiras músicas que eu fiz. Eu fiz na época que eu tocava ainda com a Paula Lima, numa passagem de som, assim, eu pensei na melodia e tal. Daí fiquei buscando a letra e tal. Oi? E aí... bom, enfim, gravei, foi legal, assim, ficou uma música bem... balanço, assim, né? Muita referência de balanço e tal. Mas ela entrou num monte de comercial, né? Entrou em comercial da Nike, era na época da Copa do Mundo e ela tinha um lance meio com futebol, assim. Então ela entrou em comercial da Nike, da Miller, né? Que é uma cerveja lá americana. Entrou num comercial de companhia aérea. Foi engraçado, assim, foi uma música que fez uns caminhos engraçados. Não entendi, desculpa. O FIFA Soccer. E daí também, ela entrou também no... A música Guerreiro também entrou nesses videogames. Entrou no... Não sei se é no FIFA Street, eu não sei porque eu não jogo videogame, mas entrou no videogame. E o Magrela Fever também. 2 músicas entraram nessa coisa de videogame. O Japan Pop Show foi o segundo disco, lançado em 2008. Lançado no Brasil, também Estados Unidos, Europa e Japão também. E
Um disco, sei lá, foi muito divertido de fazer. É, o segundo disco é sempre, acho que é um pouco mais, ele é um pouquinho mais tenso assim, mas ele é muito legal porque você já conhece o estúdio, entendeu? Você já vai um pouquinho mais à vontade assim. Então acho que foi um disco que já sabia melhor o que eu queria, já estava mais, é, foi um disco que eu fiquei muito feliz assim com o resultado. Annelise é minha esposa, minha companheira, minha amiga, minha namorada e também uma cantora, compositora, mãe, filha. Ela é mãe também de 2 filhos. E, e também uma cantora e compositora incrível, né? Eu admiro muito o trabalho dela. Gosto, adoro, assim. Acho que ela tem uma coisa muito especial. Você pede ser, já vi que não é dessa vez que eu vou fazer a festa. Eu tô passando a vez. De influência, olha, eu gosto, assim, de tudo que me dá vontade de dançar, sabe? É, claro que não só o que me dá vontade de dançar, mas como eu sou baterista, assim, né? Eu me ligo muito à coisa do ritmo, assim. Eu gosto de uma música que entra não pelo ouvido só, ela entra pelo... Começa a entrar ali pelo pé, sabe? Vai subindo, assim. Por exemplo, música africana. Sem dúvida, eu acho que, na verdade, é o que eu mais gosto, assim. Mas não só a música que nasceu ali na África, mas a música que também a África jogou, espalhou para o resto do mundo, né? Para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Jamaica, para Cuba, Porto Rico e para um bilhão de lugares. Então, desde que a gente lançou o disco lá nos Estados Unidos, a gente vem tocando e vai sempre para lá. Foi construindo uma carreira lá. Então, sempre que a gente lança alguma coisa, tal, a gente acaba fazendo uns shows por lá. Paris e La Matilde. Vamos lá, uma música que eu fiz com a Annelise. E é uma música que justamente eu estava em Paris e a gente estava numa turnê. E aí aquela coisa, tava frio, aquela coisa que a gente não tá acostumado, né? Tava aquele frio chato, assim, não dava pra ficar na rua. E aquela saudade, né? Bateu uma saudade, assim, daí eu tava falando com a Annelise. E aí na sequência eu fiz a música. Fiz também melodia e harmonia. Daí mandei pra ela. Falei, putz, ela ficou me contando, né, da época que ela morava na Vila Matilde, contando as histórias dela, assim, de criança e adolescente, assim. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça e falei, pô, faz uma letrinha aí pra nós, por favor. Vamos lá, fazer ela. Saudade de um soldado em guerra, vagando pelo velho mundo, sem seu perfume suave. Eu todo ar, ela é toda terra. Terra firme a me esperar. Ela nasce às 6 da tarde, desce na Vila Matilde. Saudade da sua viagem.
Desculpa, não entendi uma. Os cantores? Um disco? Ah, o Red Hot em Rio, tá. Então, o Beco Dranoff, que é um brasileiro que mora lá em Nova York, ele tem esse projeto, né, Red Hot, que ele faz discos em prol das vítimas da AIDS. E aí já faz tempo já esse projeto, ele fez vários discos, aliás, ótimos discos, assim. Ele fez alguns e eu ouvi vários, assim, vários muito bons. E aí esse ano ele fez um em homenagem à Tropicália e me convidou. Daí a gente selecionou lá uma música, a gente selecionou ela, do Gil. Eu vivo o tempo todo com ela. Eu vivo o tempo todo pra ela. Eu vivo o tempo todo com ela. Eu vivo o tempo todo pra ela. Minha música, musa única, mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha é um farol no mar da procela. Ela é que me faz um navegador. Ela é que me faz um navegador. A música Selvagem, eu morei no centro durante muito tempo, assim, e aí eu fiz essa música pensando um pouco nisso, assim, nessa sensação de morar em São Paulo, né, cidade grande, prédios, cosmopolita, modernidade, pai, ao mesmo tempo muito primitivo, assim, né? No centro tinha muito essa impressão, assim, de ainda ser como uma selva, assim, né? Às vezes eu saía para andar assim à noite, eu ficava olhando, nossa, parece que eu estou numa savana aqui e um leão vai me atacar, um elefante vai passar por cima de mim em qualquer momento, assim, é bom ficar ligado. A bateria tá... Hoje a bateria tá aqui, ó. Não, eu... Bom, eu sou um fã do programa, né? Eu sou um fã seu, inclusive, também. E aí, eu queria fazer uma coisa especial e pensando muito assim na coisa desse programa, dos que eu já vi, eu achei que era importante fazer uma coisa mais orgânica, um pouco mais intimista né, um pouco menos assim, atacada, né? Porque esse esquema que eu faço assim na bateria, nos shows, tal, ele é bem pra frente, pra fora, assim, pra botar a galera assim pra arrepiar, sabe? E eu achei que aqui era um espaço diferente. A Rocha
foi um disco que eu lancei esse ano. E tá aí, eu nem sei dizer nada muito sobre ele, porque acabei de fazer e a relação que eu tive com ele, né, quando você faz um disco é de trabalho, é diferente, né? Não, foi muito gostoso de fazer, mas assim, eu não sei, é um disco aí que ainda eu tô para entender melhor ainda. Come mais copo d'água, clareia que a lua te saca chorrada, rua te chama, o som perturba sua carne, te movimenta, então dá seus pulantes, que seja tarde, porque tá selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Tome mais copo d'água, clareia que a lua te saca chorrada, rua te chama, o som perturba sua carne, te movimenta, então dá seus pulantes, que seja tarde, porque tá selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Oh, 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 selvagem, selvagem. Selvagem, selvagem. Desculpa. Onde? Essa música. Essa música a gente gravou boa parte em casa mesmo. A gente produziu assim dentro de umas máquinas, né? A gente fez tudo dentro do computador assim. Mas daí tem algumas coisas gravadas que a gente fez tudo lá em casa. Quartinho. Eu acho que não tem como escapar, né? O computador, a eletrônica cada vez mais faz mais parte da nossa vida e eu acho legal, eu gosto muito, assim, como qualquer música, qualquer estilo, o meio, a forma como você faz é só um acessório, né? O mais importante mesmo é a ideia principal, assim, né? A música mesmo, né? Se você faz eletrônica, se você faz acústica, eu acho que tanto faz. Russo é um amigão e um grande compositor baiano
E assim, na verdade eu conheci ele primeiro como, né, como um músico, assim, me vieram me recomendar, né, ó, ouve esse cara, ele é legal, tal. E aí, na sequência que me falaram, assim, ele veio fazer uma participação num show que eu tava tocando. E aí conheci ele e tal, a gente trocou uma ideia. E aí ele, né, era perto de casa o show e tal, a gente deu um pulo lá em casa, daí ele pegou o violão, me mostrou umas músicas, falei, cara, de onde veio esse cara, né? Da Bahia, lógico, né? Bahia sempre tem essas figuras, né? Ele tocou, ele tocou uma música chamada Paraquedas, que era um samba rock dele, assim. Ele tocou também uma música chamada Passarinho, que foi a música, inclusive, que eu acabei gravando no Arrocha. Mas enfim, essa coisa assim, né? Essas pessoas assim que têm um poder assim criativo e musical assim que é para além de aprender a tocar, de aprender a cantar, é uma coisa que assim tá ali, né? Já tá muito expressiva, assim, uma música muito expressiva, muito forte, assim, e enfim, é um compositor que... E daí ele virou grande amigo e é um cara que eu admiro muito. A Foxhock veio, assim, deu brincando nos computadores ali, e a música tinha um baixo, assim, parecia um choque, sabe? Pó, pó, pruz, pruz, sabe, ele tinha uma coisa assim mesmo. E aí eu, né, para nomear ela tal, e colocar numa pasta ali tal, coisa de linguagem dos computadores, ali eu coloquei o nome, vou colocar Afoxhock, porque ela era meio um afoxé com um baixo de choque. E aí eu fiz um pedaço da letra tal, eu fui pesquisar, né, o que significava o afoxé. E aí foi muito interessante, assim, porque a palavra afoxé significa o poder da palavra, né? Assim, o discurso, né, que rebate, assim, retumbante, né? Tem até algumas pessoas que estavam dizendo que o afoxé é o hálito, né, da pessoa. Então, na verdade, assim, quando a pessoa está falando, é a força que ela passa assim para as pessoas, o cheiro, né, o colorido que ela passa para as pessoas. E aí eu fiz essa música, fiz uma letra pensando nisso, e aí passei pro Russo, falei, Russo, escreve alguma coisa aí, fala alguma coisa. E aí ele arrasou, né, como sempre, fez uma melodia muito linda, assim, uma letra também muito legal. Vamos ver. Falar na liberdade, isso cheira bem, cheira pimenta, palavra que me arde dentro da boca, língua que faísca como um machado, machado de dois gumes que é igual pros dois lados, bate o machado que é igual pros dois lados, machado de dois gumes que é igual pros dois lados, bate o machado que é igual pros dois lados, Afoxhock, Afoxhock. Afoxhock, 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 Afoxhock. E o que me dá força é a palavra do bem que sai da boca, palavra de quem tem língua solta, faz valer nesse canto cada gota de sangue.